Olá, boa Tudo bem? noite. Boa noite, meu amor. Aline, eu tenho um carinho e um respeito muito grande com você. E aí eu sempre faço assim uma dinâmica bem aqui, assim, na sala de casa, a gente conversando como se a mãe estivesse aqui na nossa frente. Eu que agradeço mais uma vez. Então, eu sou a Aline, eu sou psicanalista, psicoterapeuta familiar, e eu tenho trabalhado com os temperamentos com a finalidade de ajudar mães a criarem seus filhos sem neura, né, com esse estudo tão rico que é o estudo dos quatro temperamentos. E esse estudo dos quatro temperamentos é um estudo milenar, né, veio lá da De Grécia. Hipócrates, gente, do pai da medicina, é muito, muito antigo. Então, não foi ele que desenvolveu o estudo todo, Ele né? Mas começou, né? ele iniciou, ele deu o pontapé quando ele percebeu que existiam ali quatro perfis. Né? Tem gente que fala, o que é temperamento? Né? São quatro perfis de comportamento, padrões de reações ali. E ele conseguiu identificar aquilo. Com o tempo, ele foi, o estudo, no caso, foi sendo aprimorado, né, com Galeno, outro filósofo importante. Depois, mais para frente, o próprio Platão. E se a gente compreende os quatro temperamentos, isso facilita muito a nossa vida enquanto mães. É E muitas das. transformador, gente. A aula que vocês vão ter hoje aqui, vocês vão ver como que vai mudar a dinâmica com os filhos de vocês em casa. Exatamente, porque por isso que eu falo assim, que eu ajudo a criar filhos fortes sem neura. O Uhum. que é esse sem neura? É porque, doutora, como você sabe, né? As mães chegam como no consultório? Chegam Angustiadas. angustiadas, nervosas, cheias de. E às vezes você precisa fazer o quê? Acalmá-las para que elas possam, de fato, enxergar a própria criança e Uhum. ver que, calma, não é tudo isso. Esse conhecimento dos quatro temperamentos facilita a compreensão desse comportamento da criança, que muitas vezes a mãe acha que é um comportamento que está tendo ali algum transtorno, um transtorno, né, de comportamento, um transtorno psicológico, um transtorno de aprendizagem, um trauma que essa pessoa pode ter tido ali, a mãe não sabe. Então passa muitas neuras. Por isso que eu falei, são neuras, né? E então, assim, gente, o estudo dos quatro temperamentos, então, como eu já disse, é um estudo do milenar. E quem aqui já não ouviu sobre introversão e extroversão? Ah, meu filho é muito introvertido ou meu filho é muito extrovertido. Os temperamentos da extroversão, que são aqueles temperamentos mais quentes, ou seja, são pessoas que colocam para fora. Para elas se organizarem, elas precisam colocar para fora aquilo que elas pensam, aquilo que elas sentem. Então, são pessoas que, por exemplo, assim, para eu me acalmar, eu preciso conversar com alguém, eu preciso fazer alguma coisa. É esse movimento extrínseco. Então, pessoas desse movimento que colocam para fora são pessoas do temperamento sanguíneo ou colérico. E, em contrapartida, pessoas que já fazem o movimento oposto, que é o movimento da introversão, são pessoas do temperamento fleumático ou melancólico. E aqui nós temos os quatro temperamentos. Então, sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. E aí você pode falar, tá, mas e daí? São dois da extroversão e dois da introversão. Isso. Olha só, a Tatiane Cabreira tá falando que o filho dela é nervoso, faz tudo correndo e falando alto ou gritando. Aqui a gente já começa a compreender que o filho dela tem um temperamento da extroversão. O fato dela ter trazido para mim que ele é nervoso e que faz tudo correndo, ou seja, ele quer atingir a meta muito rápido daquilo que ele se propõe a fazer. Aquilo que ele quer atingir, ele já vai e ele vai com uma impaciência. Ou seja, são pessoas do temperamento colérico. Provavelmente o filho da Tatiana é um colérico. Porque o temperamento colérico, a gente coloca aqui até associa nos quatro temperamentos os quatro elementos. E o fogo é do temperamento colérico. E o que o fogo faz? Ele queima. Se você solta um fogo na mata, ele não fica quietinho ali, só num determinado, né, local. Não, ele vai se espalhando. E crianças desse temperamento, elas se espalham, ou seja, elas se movimentam para conseguir o que elas querem. Então, são crianças que tendem a expressar mais os sentimentos de raiva, por exemplo. Seu filho é muito raivoso, muito impaciente, para ele tem dificuldades de perder. Criança que tem dificuldade de perder, geralmente é criança do temperamento colérico.
né? Então, esse temperamento é um temperamento que a gente chama até de o temperamento de líder. São pessoas que são voltadas a liderar, são aquelas que na turma que são sempre a que quer ditar a regra do jogo, né? Então, pessoas desses temperamentos coléricos, e eu estou sendo bem simplista aqui, né? Porque eu quero usar um vocabulário mais próximo da realidade da criança. Então, são essas crianças. Crianças que realmente são mais impacientes, crianças que sentem muita raiva, que expressam isso, ou seja, não é algo que ela fica sentindo quietinha. Não, ela é da extroversão. Então, ela vai para cima, ela quer atingir e custe o que custar, né? Debate com os pais. São geralmente crianças intituladas como crianças teimosas. Então, esse basicamente é o temperamento colérico. Vamos falar do outro, da extroversão, que são as crianças sanguíneas. Então, as crianças sanguíneas, elas também projetam tudo para fora. O elemento do sanguíneo é o ar. Quando a gente pensa em ar, a gente pensa em movimento. Então, o ar a gente inspira, a gente respira, o ar ele caminha, o ar ele expande. Então, a criança sanguínea, ela é essa criança da movimentação. Não necessariamente para uma meta. O colérico, ele define uma meta e ele quer aquilo. O sanguíneo não. O sanguíneo passa uma borboleta, ele já vai atrás da borboleta, mas daí passou o gatinho, ele já olha para o gatinho. Então, são crianças que geralmente são confundidas com as crianças do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, justamente porque elas estão em movimento e elas prestam atenção nesse mundo exterior. E, ao mesmo tempo, pelo lado úmido, que é o outro quadrante ali do colérico, porque do sanguíneo, porque eu falei da extroversão, da introversão, tem um lado úmido e um lado seco. A umidade, o que significa isso? São pessoas que se envolvem com as outras pessoas com mais facilidade. Então, enquanto que o sanguíneo tem uma meta de o colérico tem uma meta de conquista, o sanguíneo ele tem uma meta que envolve pessoas. Ele se preocupa com as pessoas. Ele tem uma facilidade de se colocar no lugar do outro, ele se preocupa com o sentimento. Então, são aquelas crianças que elas chegam a ser até atrapalhadas, porque elas invadem demais o espaço do outro, mas elas invadem até numa tentativa de agradar, de servir. Os sanguíneos, então, eles têm toda essa movimentação e, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no sentimento deles, eles são crianças intensas. Sabe aquela criança que está chorando, mas tá morrendo. Uhum. E de repente você conta uma piada para ela, ela ainda tá chorando, mas ela já começa a gargalhar. Então, o sanguíneo, ele vivencia todas as emoções, em praticamente 1 minuto ele consegue vivenciar. Então, ok, você identificou aqui até agora se é colérico ou se é sanguíneo, né? E temos ali também daí as crianças da introversão. São as crianças mais quietas e mais tranquilas. Esses dois temperamentos, Renata, são até mais difíceis de diagnosticar. Por quê? Da gente perceber. Eles se confundem, justamente porque a criança, ela demonstra pouco. Então, é sutil. O colérico sanguíneo, a gente até consegue, porque o colérico é a meta, ele vai atrás da meta, porque ele quer, ele é obstinado, ele quer aquilo, é nervoso, tem raiva, ele vai para cima. O sanguíneo já é mais avoado, mas também quer estar em tudo, junto com todos e sente todas as emoções. O fleumático e o melancólico, que são os dois da introversão, se confundem na infância. Então, uma criança, vamos começar pelo fleumático. O elemento do fleumático é a água. Se eu pego a água, e aqui eu tenho um pouco de água, por exemplo. A água está no formato do quê? Do copo. Ela se acomodou à estrutura do copo. Se eu jogar essa água aqui na minha mão, o que vai acontecer? Ela vai se estruturar de outra forma. As crianças do temperamento fleumático, elas são crianças que vão se acomodando, elas se adaptam mais facilmente. Então, são crianças pouco reclamonas, são crianças que tudo tá bom, são crianças fáceis de lidar, são aquelas crianças que os pais sempre falam assim: ah, meu filho é tão bonzinho, eu tenho até dó. Você já ouviu isso? Muito. Ai, doutora, o meu filho é tão bonzinho que eu tenho até dó dele. Parece que ele não Criança que até sabe. apanha na escola e não fala nada, né? Fica Exatamente, quietinho. isso que eu ia falar. É aquelas crianças que os pais geralmente se queixam assim: olha, será que ele sabe se defender? Eu tô muito preocupada, porque me parece que ele não vai saber se defender na vida. Geralmente, quando uma mãe e um pai falam assim, é porque o filho tem o temperamento
fleumáticos, são essas crianças bem tranquilas. E aí depois eu vou falar alguma orientações na hora que a gente falar sobre como lidar. Então, E agora, gente, vocês estão prestando atenção que agora vocês precisam identificar. A gente está falando de uma forma bem simplificada e bem simples para vocês, pai e mãe, entenderem, porque esse é o nosso intuito, como se a gente estivesse aqui na sala de casa conversando entre mães. isso. E o melancólico já é aquela criança que ela gosta do espaço dela. Ela não é assim, de invadir o espaço do outro, ela é mais na dela, mas ao mesmo tempo ela não gosta que invade o espaço dela, porque isso é muito precioso para ela. Então, o elemento do melancólico, por exemplo, é a terra. De todos esses 4 elementos que eu falei, fogo, ar, água e terra, qual que é o mais fixo? É a terra. Para a gente trabalhar a terra, a gente tem que arar, não é? Tem que mexer nela, porque se deixar, ela fica ali do jeito que ela tá. Então, as crianças melancólicas, elas são doces, elas são tranquilas também, mas elas gostam das coisas da forma ideal, da forma como ela idealizou. São crianças que não têm tanta necessidade de socializar igual os outros temperamentos, principalmente de um colérico e sanguíneo. Então, os pais de crianças melancólicas ficam preocupados, porque eles falam, ah, parece que minha filha não se enturma facilmente, parece que ela não gosta, parece que ela tem uma festinha de aniversário, olha, todo mundo se anima e parece que o filho fala, ah, não sei, acho que eu quero ficar em casa. E aí os pais ficam confusos, será que meu filho está tendo algum problema na escola de socialização, alguma questão assim? Ou será que ele só não quer ir mesmo? Porque existe esse temperamento. Um temperamento que gosta de ficar na dele, que prefere fazer as coisas da forma dele, é um temperamento do ideal, né? Gosta de brincar do mundo da imaginação. Essas crianças, elas se envolvem mais com a própria brincadeira do que com as crianças que estão brincando junto. Então, E às sabe, vezes eu recebo isso como a mãe preocupada assim, doutora, mas será que meu filho não tem autismo? Porque ele gosta de brincar sozinho, ele não gosta de brincar com as outras crianças. Ele fica ali no mundo dele. Mas não tem nenhum outro sinal de autismo. Mas é uma criança que ela gosta daquele espaço dela, de ser mais reservada mesmo. E E aí, aí, o Aline, que é tem muita interessante gente. para a gente diferenciar nesse caso é que, assim, a criança melancólica, por temperamento melancólico, ela vai brincar, mas ela brinca de forma simbólica. O que é isso? Ela assume ali o papel do personagem, ela conversa. Então, se ela pega 2 bonecas, a boneca se torna um bebê, a outra se torna, sei lá, a mãe. Então, tem um jogo simbólico, onde ela coloca ali os papéis sociais. A criança do espectro autista, ela não faz isso. A criança, E ela ela não não vai faz brincar, por esse exemplo, com jogo uma boneca, ela não simbólico vai da imaginar que aquela boneca é interação. a criança dela. É uma brincadeira de forma diferente. Ela vai se interessar por outros tipos de objeto como brincadeira. Então, provavelmente não vai ser uma boneca. Às vezes pode ser brincar com uma tomada, brincar com alguma coisa que geralmente a criança não brinca. Uhum. Então, isso tudo é muito importante a gente entender, porque vai tirando as neuras nas mães, né? A Ó, gente já vai comer. tem várias perguntas aqui, Aline, falando assim, se isso vale para os adultos também. Vale, vale sim. E aí, uma coisa importante da gente compreender é o seguinte: o temperamento, nós nascemos com ele. O temperamento não modifica, que eu vi que alguém perguntou isso também. Várias pessoas O estão perguntando, esse comportamento se modifica? O temperamento muda? O temperamento não. O que muda, pessoal? A personalidade. A personalidade, ela é única e ela é construída em cima do temperamento. Então, eu nasço e esse temperamento vai ser para sempre meu, então eu tenho um jeito de ser. E aí, o ato educativo dos meus pais, experiências de vida que eu O tenho, a educação, ambiente. o ambiente, a escola, outras questões do entorno contextuais, ela vai formando essa personalidade. Então, isso é muito importante da gente compreender. O temperamento, ele não muda. Mas também, então se ele não muda, eu vou cruzar meus braços? Não, Não, a gente tem que não. ter as ferramentas para lidar com cada um desses comportamentos. Você conseguiu identificar aí na sua casa qual é o temperamento do seu filho? Coloca aqui para mim se vocês conseguiram identificar ou se vocês têm alguma dúvida em relação ao temperamento do filho de vocês para a gente poder prosseguir para as dicas de como lidar com cada
temperamento desse. Um movimento bacana também de se fazer, Renata, sabe, o pai pensar nesses 4 elementos: fogo, ar, água e terra. E aí ele olha para o filho dele e pensa assim: esse meu filho tem a essência do quê? Com o tempo, nós, mães, fomos perdendo essa coisa da intuição, né? Esse aspecto intuitivo, o que é triste, porque a intuição materna não é que ela deixou de acontecer, é que muitos estão deixando de lado. Mas quando você olha para tua filha e você fala: nossa, essa minha filha tem jeito de fogo. Pode saber, isso daí já te ajuda a compreender se ela não é o temperamento fogo, por exemplo. Ah, o meu filho é Comenta muito. para mim do seu filho. Qual a sua experiência? O do meu? Uhum. Eu tenho 3 filhos. Então eu tenho um filho mais velho do temperamento fleumático. Eu só conheço o Thiago. Ah, então. Você conhece o sanguíneo. O Thiago é sanguíneo. E ele é muito amigo, né, da sua sobrinha. E é muito interessante, porque o Thiago e a Olivia, que é a sobrinha da doutora Renata, Rê, é a, Rê, aqui a gente tá em casa, tá? ela é melancólica. E eles são dos temperamentos opostos. E é muito bonito de ver a relação, a dinâmica dos dois. Porque o Thiago, ele é uma criança muito intensa. E ele sempre foi intenso. Então ele é intenso para gargalhar. Se ele gargalha, não é uma risadinha, ele dá uma gargalhada. Se ele fica bravo, ele fica muito bravo, a ponto de estourar. Então, eu já tive problemas com o meu filho, dificuldades com o meu sanguíneo, de bater em criança. Por quê? Porque ele ainda não está, ele não está ali com a regulação das emoções aprimoradas, desenvolvidas. E aí, muitas mães se sentem envergonhadas. E olha só, eu estou falando isso aqui em plena live, para todo mundo falando: sim, olha, o meu filho já bateu em outras crianças, não era para eu me envergonhar disso? Gente, não é questão que eu não me envergonho, eu fico triste realmente por isso ter acontecido. Mas ao compreender o temperamento do meu filho, eu sei também que na hora que vem aquela emoção da raiva e soma isso à idade dele, ele não tem o domínio sobre isso ainda. Então, não é que eu não vou fazer nada. E é Eu o vou fazer nosso papel sim. O exatamente esse, nosso fazer, né? Exatamente. Então, assim, eu vou regular meu filho, eu preciso tirar ele daquele lugar, eu preciso conversar com ele, eu preciso que ele se acalme. Não adianta, por exemplo, no momento dessa emoção intensa, eu querer dar sermão, porque ele está bloqueado, a razão dele está bloqueada. Então, eu preciso que ele se acalme antes, eu preciso fazer um Gente, ela falou uma distanciamento. coisa aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. É uma das coisas mais importantes que ela falou até agora. Que nesse momento não adianta você ficar falando, porque às vezes a mãe quer começar a dar o sermão, mas você não pode fazer isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Naquele momento ali, essa criança não está regulada para isso. Então, nesse momento, a gente não vai fazer esse papel de ficar falando muito ou explicando muito, porque a criança não vai reter aquilo, tá? Não é muito difícil da gente entender isso. Se você tem dificuldade de entender isso, pensa em si mesma. Uhum. Quando você está numa situação que você está muito agitada e muito nervosa, adianta alguém aparecer para você e falar o que você tem que fazer? Olha, não é para você fazer Não. isso, você não devia ter feito aquilo. Você já está sentindo na pele a emoção de uma forma tão intensa, nem você que é adulto consegue se regular, quem dirá uma criança. Então, é muito importante a gente compreender, e principalmente se a sua criança for uma criança sanguínea. Por quê? Porque eles vivem as emoções de um jeito mais intenso de todos. De todos os temperamentos, o sanguíneo é o que vive as emoções de uma forma mais intensa. Então, na hora da raiva, a gente fala assim: ai, credo, olha que criança, né? Olha que comportamento. Mas em compensação, na hora que essa criança tá dando gargalhada e se divertindo, ela é aquela que você também olha e fala: ai, que delícia ficar com essa pessoa. Então, é 8 e 80 ali, né? As emoções de uma criança sanguínea. Então, a gente precisa ter esse olhar. A Ó, gente precisa Aline, entender. acho que é Débora, que é D Correia, colocou assim: minha filha é tímida em público, porém em casa ela é bem extrovertida. E aí, eu gosto de compreender, por exemplo, o que é timidez e o que é introversão.
A timidez, ela pode acometer todos os temperamentos. Um colérico pode ser tímido, um sanguíneo pode ser tímido, porque a timidez, ela tem mais a ver com uma dificuldade que foi desenvolvida nessa criança. Então, por exemplo, um colérico que gosta de liderar, que é aquela criança que gosta de atingir metas e gosta de atingir rápido, se ela tem, por exemplo, pais muito exigentes que ficam ali o tempo todo ressaltando o que ela tem de ruim, os pontos negativos, proibindo ela de ser quem ela é, essa criança, ela começa a ficar com uma baixa autoestima. E aí essa criança começa a se inibir em outros contextos sociais com medo de entregar por conta daquela exigência. E aí essa criança é uma colérica, ela é extrovertida, mas ela se torna tímida. Então veja, timidez é diferente de introversão. E isso é muito Gente, agora, ela colocou uma coisa aqui também muito importante que a gente vai falar agora. Como vocês identificar qual é o temperamento e como manejar essa criança. Porque, às vezes, nós pais, no intuito de fazer o melhor, às vezes a gente faz coisas para os nossos filhos que perduram para a vida inteira. E aí eu vou colocar um exemplo meu. Os meus pais, o meu pai principalmente, me comparava muito com a minha irmã. Muito mesmo. Então, e isso me gerou um problema de baixa autoestima, assim, que demorou anos para eu tratar, porque fazia a comparação. Então, eu falava assim, a Rafinha, eu até falei isso outro dia no story, a Rafinha é muito bonita e a Renata é inteligente e esforçada. Então, e era uma coisa repetitiva. Ah, a Renata acorda cedo, a Renata sempre está lendo livro, a Renata vai bem na escola, a Renata isso, a Renata aquilo. Mas a Rafinha era bonita. Então, na minha cabeça era assim, eu não sou bonita. Então, eu tive um problema de autoestima por muitos e muitos anos por essa comparação. E você acha que meu pai falou isso para, tipo, ah, ela é feia? Ou para me deixar com baixa autoestima? Não, de forma nenhuma. Mas gerou isso em mim. Então, como a gente fala com os nossos filhos, como que tem um poder de impactar na vida deles ao longo de anos e anos e anos. Então, às vezes, eu falo muito isso para a mãe. Às vezes, eu separo a consulta e falo assim, ah, agora vamos conversar só a gente? Porque, às vezes, a mãe já chega falando assim, ai, doutora, meu filho, você tem que dar um jeito nele. Porque ele é muito preguiçoso. Ou ele é muito desorganizado. Nossa, olha, ele faz uma bagunça aqui que eu tenho até vergonha. E fica repetindo aquilo ali na frente da criança. E quanto mais você repete isso para a criança, mais você está dando poder para esse... ela se torna. Mais ela se torna aquilo. Porque tudo que a gente rega, cresce. Então, se você está regando que a criança é assim, a criança cada vez vai se tornar mais assim. Você não vai conseguir o efeito contrário, reforçando aquilo para ela todos os dias. Então, isso é um ponto extremamente importante que você colocou. Isso. E aí, assim, olha, o discurso, ele forma a personalidade do nosso filho. Então, olha lá, o temperamento a gente não muda, mas o nosso discurso e os nossos atos formam a personalidade da nossa criança. Então, a personalidade, ela é formada pelo nosso ato educativo. E o nosso ato educativo, ele permeia o nosso discurso. E aí, eu vou colocar aqui para você, por exemplo, palavras que os pais falam para cada temperamento. Eles não sabem que eles estão fazendo isso. Mas, geralmente, eles falam assim, ai, esse filho meu é muito lerdo. Ele é muito lerdo. Geralmente, ele está falando de uma criança fleumática, pode saber. Ai, a minha filha, ela é chata, ela quer tudo do jeito dela. Pode ser ali até uma melancólica. Ai, o meu filho é muito teimoso. Não dá, esse menino não dá. Esse menino, ó, não dá. Muito teimoso. Tudo do jeito dele. Colérico. Ai, e esse meu filho aqui, ele é muito avoado. Nossa, muito avoado. Sem condição. E aí a criança vai ouvindo isso e aí ela se pega isso para ela. E aí uma coisa que era ponto fraco do temperamento dela, que a gente deveria trabalhar nas fragilidades desse temperamento, porque realmente não é que não são verdadeiras, são. Mas aí a gente pega o nosso discurso, joga para cima da criança e aí o ponto fraco que a gente tinha que desenvolver, a gente faz o que com ele? A gente endossa, a gente faz ele se tornar ainda mais forte. Então, isso é muito importante a gente compreender. Ó, foi colocado
aqui, doutora, a partir de que idade podemos identificar o temperamento? A gente sabe que a gente já nasce com temperamento, mas a partir de que idade essa mãe vai identificar esse temperamento? Olha, é muito difícil responder essa questão. Por quê? Porque o estudo dos temperamentos, ele envolve essa compreensão. Então, você precisa aprender sobre esse estudo para que você tenha um entendimento e aí, com as suas análises e observação, você identifique ali o temperamento do seu filho. Se você tem esse olhar mais acurado, o que acontece? Você consegue identificar mais cedo. Se você não tem, aí você vai precisar de mais tempo, de mais experiências, de auxílios, né? Enfim. Então, existem na internet alguns testes de temperamento, inclusive testes que eles falam que é para criança. Eu mesma já utilizei esse teste só para conhecer, para eu ver ali, mas eu não gostei. Falar para você, eu não gostei de nenhum até hoje. Tenho ali, em breve, estou desenvolvendo um que vai ser baseado em história, porque daí a própria criança vai entrar nessa história e aí ela vai se identificar com o personagem. Porque é muito difícil identificar por teste mesmo, só pelo teste como um adulto faz em autorrelato. Uhum. Você se percebe assim ou você se percebe assado? Uhum. A criança, ela ainda está se conhecendo, como é que ela vai falar para você como é que ela se percebe? Uhum. Né? Então, Uma coisa que eu assim, gosto muito, um filme que eu gosto muito é Divertidamente, que eu indico muito para as mães, exatamente por isso, porque para mostrar para a criança, meu amor, agora o que você está sentindo? Lembra do filme que a gente assistiu? Você está sentindo o que agora? É raiva? Lembra lá no filme? É nojinho? Para a criança começar a nomear os sentimentos dela e ajudar é ela extremamente a se importante. conhecer também. Uhum. Essa nomeação, o Divertidamente, ele é muito bom para isso, né? Para a gente compreender as emoções. E aí dá pra gente fazer um paralelo com os quatro temperamentos também, porque daí, assim, geralmente as crianças da raiva são as crianças coléricas, as crianças do medo são as melancólicas. Ah, por que as melancólicas são as crianças do medo? Justamente porque elas ponderam todos os detalhes. O que acontece quando a gente vai ficando cada vez mais velho? A gente vai ficando mais medroso para ir num parque de diversão, por exemplo, não vai? Uhum. A gente já fica assim, ai meu Deus, não quero mais ir naquele. E antes de você ir, por que agora você não vai mais? Por quê? Porque agora você pondera melhor os riscos. O melancólico, ele praticamente já tem isso nele. Ele observa o ambiente, ele já pondera os riscos. Então, a criança desse temperamento, ela pode ser uma criança que sente um pouquinho mais de medo. A criança fleumática, ela é uma criança tranquila. Parece até que ela é assim apática, o pessoal fala. Ai, parece que ele não, ai, parece que ele não se importa com nada, nada diverte ele, nada faz ele se mover, né? E a criança sanguínea, gente, o divertidamente inteiro nela, assim, todo. Né? Eu tô vendo que tem gente perguntando aqui sobre se dá para ter dois temperamentos, que é outra coisa. Então, assim, vocês perguntaram a idade, em quanto tempo, ou seja, isso não existe essa resposta. Eu poderia dizer, mas não existe. Existem pessoas que falam que com 7 anos é melhor. Eu não sei se eu concordo, porque para mim que quanto mais cedo você olha para aquela criança, mais crua ela tá. Então ela tá mais regida pelo temperamento, entendeu? Porque tem pouco ato educativo. A personalidade dela ainda está em desenvolvimento. Então, eu não sei assim, se eu concordo com essa idade de 7 anos. Para mim, ali com 3 anos, 4 anos, eu acho que é até mais fácil de identificar temperamento, mas vai muito do olhar da mãe. E sobre ter dois temperamentos, é outra questão que não tem ali com os estudos uma concordância. Então, tem gente que fala que a gente tem um temperamento pronto, acabou. Tem gente que fala que a gente tem um principal e o aporte de um vizinho. Então, a gente não pode ter, por exemplo, o sanguíneo melancólico. Eu não posso ser uma sanguínea melancólica porque eles são extremo opostos. Opostos. Tem gente que fala isso, tem gente que já fala que pode, tem gente que fala que dá para ser os quatro em níveis, né? Então, essa resposta, infelizmente, ela não existe, né? Com base em todos os estudos. Uma mãe colocou assim: o meu filho tá tudo normal até o momento que ele fica nervoso. Ele tem o costume de tacar as coisas, ele transparece se frustrar demais
e fica muito, muito bravo. E aí a gente tem que perguntar quantos anos o seu filho tem? Porque até 7, 8 anos é comum, e aí pensa numa escada, tá? Então, assim, 8 anos menos comum que 5 anos, que 4, que 3. Então, ele está em desenvolvimento, mas até os 8 anos, esse processo da regulação da emoção, ela ainda tem esses rompantes de uma forma muito mais brusca que crianças que já estão ali atingindo a pré-adolescência, né? Então, esses rompantes emocionais, eles vão ainda ser... essa criança vai ter um manejo emocional melhor conforme ela for ganhando uma maturidade fisiológica até, né? Porque a gente já vê com os estudos novos que existem ali o processo de maturação neurológica mesmo. Então, ter esse olhar e esse conhecimento faz com que você, mãe, é isso que me importa, compreender que o teu filho não é um rebelde, ele não está querendo só te atingir, ele realmente está frustrado e ele não sabe lidar com essa frustração. Aí ele faz isso, e aí a gente, ok, até esperar isso de uma criança. Agora, o que, que não é esperado? Você, enquanto mãe, misturar essas emoções todas e aí ser uma mãe reativa no mesmo nível que a criança. Então, ele tá com raiva, ele tá frustrado, o que que você faz? Você vai lá e se frustra junto, e quebra junto, e bate E nele, grita também, e e bate. grita também. E aí, essa criança que tá precisando de um manejo emocional, e aí como que ela vai conquistar isso? Observando. Tá, beleza, isso é o que eu tô sentindo, a minha vontade é de quebrar esse prato. Se eu não posso fazer isso, eu posso fazer o quê? E aí ele vai olhar, ele vai procurar para poder aprender. E aí a mãe tá lá gritando e batendo, isso aqui, então ele não vai aprender nunca, entendeu? Uhum. Então, assim, quando o nosso filho se frustra e ele fica com raiva, eu sei que é difícil, mas o ideal é fazer o movimento ao contrário. Pra gente ser o exemplo do olha para mim, olha como é que eu tô reagindo. Eu Uhum. sei que você tá nervoso, mas olha, não precisa resolver dessa forma. E aí você fala, mas não funciona. Gente, o processo educativo leva tempo. Nós estamos falando de uma educação de seres humanos. Se um adestrador de animal precisa de quantas sessões ali para adestrar um animalzinho, para ele aprender a sentar no chão na hora que pede, a gente está falando de ser humano. Quanto tempo você acha que você vai precisar fazer para poder desenvolver uma pessoa, entendeu? Então, a gente precisa de paciência. Eu recebo isso muito no consultório, que às vezes as mães se sentem frustradas, porque quando eu dou todas as orientações, elas falam assim, doutora, mas não tem um remédio? Não, gente, tem coisa que não tem remédio, tem coisa que vai depender de você, no seu dia a dia, da sua constância, todos os dias ali trabalhando com aquela criança. Então não tem uma fórmula mágica e não existe um remédio para certas coisas. Eu preciso de você ali, com vínculo com essa criança, diariamente fazendo o seu melhor. E não se comparando com ninguém. Mais uma vez, eu erro, a Aline erra, todo mundo erra, mas a gente ser melhor do que a gente foi ontem, por exemplo. Aí a Tati colocou assim, isso vale para adultos? Sim, isso vale para adultos, né? Uhum. E assim, olha, todo dia eu, Aline, consigo ter essa paciência toda? Não consigo. E o meu temperamento é sanguíneo. Então, não é todo dia que eu consigo, mas o que que eu gosto de passar para as mães? Que existe um padrão de comportamento. E é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. Então, assim, ó, eu tô lá num padrão. De repente, teve um dia que eu tive um rompante. E aí eu volto para o meu padrão. O que que fica para essa criança? Aquele rompante ou o padrão de comportamento que eu geralmente tenho? O padrão. Quando é exceção o meu comportamento, aquele comportamento mais grosseiro, ou que eu estou num dia de raiva e tudo mais, o meu filho não olha aquilo e fala, essa é a minha mãe. Não, ele, na verdade, ele entende e fala, nossa, minha mãe não tá bem Uhum, hoje. exatamente. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante a gente desenvolver, assumir a nossa responsabilidade materna e adquirir conhecimento. Então, assim, a gente já parabeniza as pessoas que estão aqui assistindo, porque quer dizer que você tem interesse e que você E que quer. você está buscando ser uma mãe melhor. E isso é muito válido. Isso é incrível, porque eu falo assim, que a gente buscar ser melhor todos os dias, eu acho que é uma das principais qualidades de qualquer ser humano.
Mas aí, assim, a gente identificou qual é o comportamento, vocês em casa já identificaram qual que é o comportamento do seu filho, muita gente identificou qual é o seu próprio comportamento também. E agora que a gente já identificou, a gente já sabe quais são os 4 comportamentos, como que a gente... Vamos colocar aqui dicas práticas de como lidar com cada um desses tipos. Tá. Então, por exemplo, ó, da criança fleumática, que eu falei, lembra quando eu falei da água, que a água vai se adaptando ao ambiente? Uhum. Então, essas crianças, apesar de serem aquelas crianças que a gente fala que são as mais boazinhas, elas precisam de muita atenção dos pais. Porque ela precisa que você estruture o ambiente para ela. Ela é aquela criança que, se você der um celular para ela, ela vai ficar horas naquele celular. E aquilo vai ser muito cômodo para você. Mas daí, quando for lá na frente, você não vai reconhecer quem é teu filho. Porque você não cuidou desse processo de ambientação para ele. Então, estruturar a rotina é muito importante para todos os temperamentos, Uhum. mas para os fleumáticos, porque eles tendem a se acomodar e fazer as coisas no mínimo esforço e vai se adequando ao ambiente, é muito importante você cuidar das amizades, do convívio social dele, você colocar ele para desenvolver habilidades durante a infância, estimulá-lo. Então, tudo isso é muito importante para uma criança fleumática, para tirar ela dessa zona de conforto. Tá? Então tem muita mãe que fica muito preocupada porque acha que o filho não vai aprender a se defender. E se você não estruturar, ele vai ter essa dificuldade realmente. Então, isso eu acho que é uma orientação bacana para as crianças fleumáticas. Tá. Para as crianças sanguíneas, o que, que a gente precisa aprender? A não envolver as nossas emoções com as emoções dessa criança. Como eu disse, é uma criança que ela é muito intensa. Então, essa criança, ela às vezes tira os pais do sério, porque ora ela se concentra numa coisa, ela é agitada, e ela é agitada emocionalmente. E aí, se os pais não são modelo para essa criança, um bom modelo para essa criança, a criança vai ficar cada vez mais agitada. Então, veja, a rotina aqui também é importante, mas ela é importante para acalmar essa criança, para que ela aprenda a começar uma coisa e finalizar. Então, tudo isso é muito importante para a criança sanguínea. E você, diante do rompante ali emocional de uma criança sanguínea, não misturar a sua emoção com a dele. Pelo contrário, seja modelo, seja exemplo daquilo que ele precisa fazer. Dos coléricos, os pais, seria muito bom que os pais de coléricos compreendessem que eles almejam a liderança. Então, não castre seu filho. A gente usa o termo castração, né? Mas assim, não tira isso dele. A criança colérica, ela gosta de brincar. Então, eduque o seu filho dando opções de escolha mesmo. Então, ele quer, sabe aquela criança que quer decidir a roupa, decidir o prato que comer? Escolha suas batalhas com o seu colérico. Mas, ao mesmo tempo, não seja ali, sabe? Deixa ele, vai dando autonomia para que ele aprenda a liderar dentro de um limite. Uhum. E que não seja. Eu gosto muito assim, ó, por exemplo, as mães falam assim, ah, mas ele só quer colocar a roupa dele, ele tem que escolher. Eu falo assim, então dá 3 opções, fala, meu amor, tem essa, essa e essa, você escolhe. Então a criança, Isso. ela tá escolhendo, mas a mãe tá ali por trás, liderando aquilo dali. Ah, mas meu filho, ó, tem essas opções, meu amor, qual que você quer? Ele que vai escolher, Exatamente. mas você deu a opção antes. E ele vai ficar feliz que você está reconhecendo isso nele, que você está respeitando esse perfil de liderança dele. E isso vai apaziguar. O filho colérico, se ele identifica você como um oponente, uma pessoa para competir, aí vira aquela família que é pé de guerra, entendeu? Então você tem que ser um bom líder, porque ele está te observando o tempo todo, porque ele almeja a liderança, então ele observa a liderança, ele observa se você é constante, se você cumpre o que fala. De todos os temperamentos, essa criança que mais faz isso. Então você tem que, um colérico, você tem que se cuidar muito para poder ter ele enquanto submisso, porque senão ele vai ficar ali, olha. Guerreando o tempo Aquele inteiro. dia você falou e você não cumpriu. Ah, mas dessa vez não sei o que. Ele fica apontando todos os seus erros. E aí a criança melancólica, é muito importante ela enxergar a beleza da vida. Porque senão ela fica presa aos detalhes e aí ela demora para entregar tudo. Então é uma criança que E aí geralmente ela vai o quê? ela demora para entregar. Tudo que você pede para ela, ela demora para entregar, porque nunca tá bom, nunca é suficiente. Geralmente os melancólicos eles falam que são aquelas pessoas mais reclamonas, mais negativistas. Por quê? Porque como eles ponderam os detalhes, eles enxergam os erros.
Então, um pai e uma mãe ali de um melancólico, é muito importante ele ajudar essa criança, incentivando, elogiando, falando, filho, já tá ótimo. Eu sei que daqui a um tempo a gente pode melhorar, mas para agora tá muito bom. E entrega. Tem criança melancólica no processo de alfabetização que vai fazer, por exemplo, a letra A, e aí sabe quando o A passa um pouquinho do Uhum, corte? A criança tem que apagar tudo. E aí não uhum, desenvolve, uhum. entendeu? Então, com essas crianças melancólicas, nós precisamos ajudá-la a entregar com mais eficiência, com um tempo, e falando, olha, tá tudo bem, não se frustra, eu tô gostando do seu trabalho, então a gente precisa elogiá-la, a gente precisa mostrar que tá bom, a gente tem que mostrar o que é belo. Perto de uma criança melancólica, se você for outra pessoa que fica falando do lado negativo, reclamando, pontuando as coisas que tem de ruim, o que você vai fazer com essa criança melancólica? Você vai destruir ali a sociabilidade dela, ela vai começar a achar que nada é suficiente, que ninguém é bom o suficiente, que nada tá bom, ela vai ficar aquela criança negativa. Uhum. Né? Então, dei algumas orientações principais. Eu sei que assim, gente, isso aqui tem muito. É muito conteúdo, é muita coisa, mas é só assim, uma pincelada para vocês entenderem mais ou menos sobre comportamento, entenderem que não é tudo que é doença, que a criança às vezes ser nervosa não é uma doença, não é uma patologia, a criança ser inquieta, a criança ser avoada, não significa que essa criança necessariamente tem uma doença, às vezes é só o temperamento dessa criança. E a gente tendo as ferramentas adequadas como mãe e como pai, a gente consegue evoluir muito. A gente tem um olhar atento para essa criança e, de fato, olhar para essa criança. E aí eu queria que vocês guardassem assim, quanto tempo você tem ficado com seu filho ou com a sua filha? E não é assim, estou em casa. Quanto tempo você tem ficado, que você tem olhado, que você tem prestado atenção, que você enxerga detalhes. Geralmente hoje a gente está num mundo tão frenético que a gente não olha porque tá ali para o detalhe. E isso faz total diferença para a criança. Então, eu acho que se isso ficar para vocês, que não tudo é doença, que as crianças têm seu temperamento e que a gente tem que aprender como pais a como manejar cada temperamento desse, eu acho que assim, já valeu super esse maternando aqui e já foi assim, incrível. A Aline é uma profissional incrível, ela coloca vídeos assim que eu amo no Insta dela, então vocês já aproveitem, vão lá agora e comecem a seguir ela. Eu falo isso muito na consulta, então eu falo assim, a consulta é muito demorada, é 1h30, porque é exatamente isso, é entender a criança como um todo. Eu acredito que pesar, medir a criança e fazer uma receita se a criança está doente é extremamente pobre. Então, assim, na minha consulta eu vejo desde quando a criança dorme, como que é o sono, o que que ela come, o que que ela não faz, como é o comportamento na escola, enfim, tudo, porque tudo isso impacta na vida da criança e da família como um todo. E na Eu saúde emocional e física mesmo, né? Impacta na saúde física. tem um impacto imenso, porque às vezes a mãe fala assim, doutora, meu filho fica muito doente. E aí eu preciso de um medicamento para imunidade. E às vezes eu identifico assim, que essa mãe grita com a criança o tempo inteiro, tá liberando cortisol nessa criança o tempo inteiro, essa criança tá vivendo um processo inflamatório contínuo e, consequentemente, essa criança vai ficar doente com frequência. Então, não é um medicamento para imunidade que eu tenho que dar para essa criança. Eu tenho que melhorar o ambiente dessa casa, eu tenho que parar com esses gritos em casa, para eu deixar essa criança mais segura, melhorar esse processo inflamatório e melhorar a imunidade dessa criança. Então, percebam, gente, que não é tudo medicamento, não é tudo uma receita, não é tudo um remédio que vai melhorar a vida do seu filho ou a vida aí na sua casa. Aí eu vou abrir um espacinho aqui para a gente responder algumas perguntas, que eu acho que a gente tem 5 minutinhos. Ó, uma mãe colocou aqui assim, ó. Independente do comportamento da minha filha, ela é uma bênção na minha vida. Minha melhor companhia e minha melhor amiga. Só eu e ela. O genitor é totalmente ausente. Isso pode interferir em sua vida? Antes é que eu queria fazer um adendo e eu quero que você coloque a sua opinião também. Gente, nós somos amigos dos nossos filhos, sim. Só que a gente tem que entender que a gente tem autoridade sobre os nossos filhos. E aí, às vezes, isso se confunde, tá? Então, assim, você exerce um papel de autoridade. A gente tem que ser amiga? Tem. Só que você é mãe. Então, mãe tem uma autoridade. Amiga, a gente tá aqui.
mãe tá aqui. Então, é muito importante isso. A sua filha tem que se sentir como um porto seguro e não só como uma amiga. E o pai é muito ausente, se isso interfere na vida dela, sim, porque ela tem que ter uma figura masculina. Então, às vezes, o pai está ausente, mas quem vai exercer essa figura masculina para essa menina? Vai ser o seu irmão, talvez, eu não sei qual é o seu contexto familiar, vai ser alguém, mas alguém tem que ter essa postura masculina muito bem marcada para essa criança, porque os comportamentos tendem a se repetir. Então, isso pode levar consequências lá na frente para essa criança. Então, essa ausência do genitor impacta de forma muito negativa. E se ele não se faz presente através de uma conversa, a gente precisa de uma outra figura masculina que exerça esse papel de masculinidade na vida dessa criança. Qual a sua opinião, Aline? Não, exatamente. A função paterna é aquela função que a mãe ela traz ao mundo, o pai ela traz ao social. A função paterna, se não é o pai, como você bem disse, é outra pessoa que vai fazer essa função masculina, ela apresenta a moral para a criança. A criança aprende a saber os limites sociais, até onde ela pode ir. Então, o que eu estou querendo dizer? Sabe aquela criança que geralmente a gente fala que essa criança não tem limite? Uhum. Quem que a gente convoca para ser mais presente na vida dessa criança? A função paterna. Exato. Aí é resultado garantido. Aí colocou assim, ó, muitas vezes a criança quer ser vista e ouvida, tempo de qualidade. Exatamente. Então eu falo assim, ó, eu falo muito, e daí eu quero que você coloque a sua opinião, que tempo de qualidade não é você ficar o dia inteiro com a criança. Às vezes a mãe tá o dia inteiro com a criança e não tá 10 minutos com a criança, não tá assim, olhando, Enxergando. prestando atenção. Então, eu sou muito da rotina, eu só funciono na rotina. Então, a rotina mudou a minha vida, mudou a vida da minha filha, mudou tudo. E é o que eu falo para os meus pacientes todo dia. Então, assim, qual vai ser a sua rotina? Seu filho sabe o que ele vai esperar, ele vai ter o tanque de amor dele abastecido. Então, ele sabe que, assunto para outra live, qual que é a linguagem do amor do seu filho? Qual momento que você vai abastecer esse tanque de amor? Qual momento que você vai sentar ali com essa criança? Ah, então todo dia, das 5 às 6, não tem celular aqui em casa, não tem televisão, não tem nada. É eu e você. A gente vai conversar, ou a gente vai brincar do que você quiser, ou não sei qual é a linguagem de amor do seu filho, mas você vai encher o tanque de amor dessa criança. Para mim, funciona melhor, assim, uma coisa fixa e programada, mas aí depende da rotina de cada um. Mas para mim, a rotina é sensacional para a gente ter esse tempo de qualidade. E daí eu não estou falando assim, tenho que ficar um dia inteiro, mas o tempo que você estiver, realmente você seja presente. E daí se coloca como exemplo. Imagina que você sai com alguém para jantar e a pessoa está toda hora ali no celular e não está olhando para você. Você vai gostar de sair com essa pessoa? Você vai se sentir vista? Você vai querer repetir aquele encontro? Eu não vou querer. Então imagina que essa criança também não. A criança está ansiosa para ser vista. E às vezes ela faz alguns comportamentos para falar assim, ei, eu tô aqui. É o famoso chamar atenção, né? Ai, tá chamando atenção. Tá mesmo, ela tá mesmo. E aí, parece que não tá conseguindo, né? Então, assim, toda vez que você pensar, meu filho tá querendo chamar atenção, e aí, o que você tá fazendo se ele tá querendo chamar atenção? Olha para você, o que pode Olha fazer pra de você, diferente? exatamente. A Lilian colocou assim, temos que entender que quando decidimos ter filho, precisamos dispor de tempo para eles. Infelizmente, estamos com uma geração de adultos sobrecarregados, extremamente cansados e sem paciência. Mas eu acho que depende de nós mudar isso através de hoje, de todos os dias. A gente não é perfeito, eu não sou perfeita, eu tenho minhas falhas diárias, eu trabalho muito também, mas eu acho que tudo na vida tem que ser uma prioridade. Qual é a minha prioridade? Eu acho que a gente pode arrumar é aquilo, ou eu posso muito bem ser uma especialista em arrumar uma desculpa ou uma especialista em arrumar uma solução. Eu prefiro ser especialista que arruma uma solução. Então, eu trabalho muito sim, eu durmo pouco sim, mas qual é a minha prioridade? Qual momento vai ser a minha prioridade para meu filho? O que tem de prioridade na minha vida? E aí eu acho que é questão de prioridade de cada um. O que você opina, Aline? Somando, não tirando nada do que você falou, só acrescentando a ideia do que é sofrimento, né?
Então a gente vive numa sociedade hedonista, que vive o prazer pelo prazer. E a maternidade, muitos procuram soluções fáceis, achando que vai ser fácil, que qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de sofrimento já é como se fosse algo errado. Ou seja, você está caminhando por vias erradas. E não necessariamente, né? É doloroso, gera um desprazer, mas nesse desprazer há contentamento, quando você sabe o que você está fazendo. Então, entender esse processo de que é árduo, mas que a conquista vai vir, você tira os olhos disso, dessa dificuldade, e começa a enxergar a conquista. E aí você paga o preço por isso. E seu filho precisa que você pague o preço por isso. Assim como os meus precisam que eu também pague o preço por isso. É o Gente, chamado a amar, e a é o gente tem chamado que ao amor. entender que, assim, que o que a gente faz hoje vai perdurar na memória dos nossos filhos por pelo menos 50 anos. Então, o que você está fazendo hoje, você pode não estar aqui amanhã, mas vai estar ali na vida do seu filho por pelo menos 50 anos. Então, tem grande impacto isso. Aí a outra mãe colocou assim: sou a mamãe da Maria Clara, uma princesa paciente da doutora. Ela que curou minha filha daquele momento tão doloroso para mim também, como mãe. De minha gratidão por você imensa. Ai, obrigada, querida. Fico muito feliz. O Lucas colocou: uma criança, embora seja notoriamente de um temperamento, pode apresentar traços de outro temperamento? Então, sim, mas é como eu disse, não existe ali um consentimento entre os teóricos do estudo de que a pessoa daí tem dois temperamentos. Mas na prática, sim, a gente enxerga. Mas algo que você tem que ponderar é o ambiente dessa criança. Por exemplo, ela é uma criança fleumática, mas filha de mãe sanguínea com colérico, pai colérico. Essa criança vai começar a apresentar comportamentos de extroversão. Por quê? Porque ela está sendo educada para isso. Então, assim, será que é do temperamento da criança ou será que já é o ato educativo ali ganhando forma, entendeu? Então, Tá. é sempre algo que a gente precisa observar. A Bruna colocou assim: tenho problemas com meu filho sanguíneo na escola. Teria que fazer parte de curso para professores também? Super recomendo. Olha o perfil da Aline aqui, ela dá várias dicas. Eu acho assim que a gente tem que difundir conhecimento para todo mundo. Porque assim, até para os pediatras, porque a gente pensa que pediatra vai saber disso e não sabe, gente, Não tem que estudar sabe, muito. Professor, às vezes a gente acha que tem que saber disso e não sabe, tem que não estudar sabe. muito. Então, às vezes o professor vai trazer. Eu recebo muita criança assim. Sexta-feira à tarde é um período que eu me reúno com os outros especialistas, porque assim, eu identifiquei que essa criança é assim, então eu vou conversar com a mãe. Na sexta-feira à tarde é o meu período. Vou me reunir com a escola, vou me reunir com a professora dessa criança. Como que você vai manejar essa criança? Porque a gente tem que dar ferramentas, porque senão essa criança fica estigmatizada é o fulano, ó, fez errado? Nossa, é o fulano de novo, é o Uhum. fulano de novo. E não é assim, a gente está É. reforçando aquele comportamento. Então, isso daqui que a gente está fazendo, esse maternando que a gente está fazendo aqui, é exatamente para isso, para você compartilhar com a professora do seu filho, para você compartilhar com a mãe dos amigos lá da sua sala, às vezes uma criança que está apanhando, ou às vezes uma criança que sofre calada. É para isso, porque quanto mais informação a gente tem, mais a gente evolui todos os Estratégia. dias. A gente fica mais estratégica também, a gente consegue orientar, né? E aí eu posso fazer um merchan aqui? Claro, deve. Dia 17 de agosto eu vou lançar o meu curso que chama Tempera Kids, que é um curso voltado para pais, mães e educadores podem se beneficiar desse curso também, em que eu vou explicar tudo sobre temperamento e aí ser mais específica sobre as estratégias de como lidar com cada um. É, porque Porque hoje, gente, eu vi que precisa disso, eu vi que é um nicho ali que tá, né, que a gente precisa precisa. muito. Então, hoje a gente deu uma pincelada. Se você identificou que você precisa de mais ferramentas, esse curso é ideal para você, gente. Aí ela colocou aqui: sou muito satisfeita pelo seu trabalho, só peço a Deus que continue te abençoando grandemente, te amamos demais. Obrigada pelo carinho, meu amor. Bate muito de frente e questiona muito. Uma criança que bate muito de frente e questiona muito, Aline.
Pode ser ali o colérico, né? É um colérico, seria bom se ela colocasse, né? Mas assim, se essa criança bate de frente e questiona muito, vamos lá. Você tem sido aquela autoridade que a gente estava conversando aqui, uma autoridade segura, constante. Ele te olha e enxerga ali que Um para porto você o seu seguro. sim é sim, o seu não é não. Isso já é uma coisa que a gente precisa avaliar diante de uma criança que questiona demais. Uhum. Porque você está dando margem para ela questionar. Então, já começa aí. A outra questão, estruturação da rotina. Quando se tem uma rotina, a criança para de questionar porque ela começa a automatizar o comportamento. Uhum. E aí tudo facilita. Então, assim, cada caso é um caso. E você, tendo conhecimento, você vai começar a observar qual é o teu caso, entendeu? Mas se eu fosse colocar aqui duas orientações, olha para isso. A sua orientação está sendo constante, segura, sim, sim, não, não? Tem rotina ou não tem? Ó, da minha parte, eu quero finalizar assim, ó. Eu espero que você aí tenha identificado qual é o temperamento do seu filho. E o meu segundo desejo para você é que você não faça comparação do seu filho nem com outro filho, nem com os primos, nem com outra criança. Jamais faça isso com uma criança, que isso faz um dano na autoestima da criança, assim, grave. E a terceira dica, se você for elogiar, elogie publicamente. E se você for criticar, critique no secreto. Então, você quer falar alguma coisa para o seu filho que não foi adequado? Conversa com ele, só você e ele. Fala, meu amor, aquele comportamento não foi legal. Vamos tentar assim? O que você sentiu? Deixa eu te ajudar a nomear essas emoções. E se da próxima vez a gente fizesse diferente? Ou qual opção você acha que a gente poderia fazer da próxima vez diferente? E jamais publicamente. Porque é muito comum as mães falarem assim, eu não aguento mais essa criança, ele faz isso toda hora, fulano, você está fazendo isso de novo. E isso vai reforçando cada vez mais o comportamento daquela criança. Então perceba que mudanças muito pequenas têm a capacidade de fazer grande diferença na vida do seu filho. E não só hoje, no adulto que ele vai se tornar amanhã. E é isso que a gente quer. Adultos emocionalmente saudáveis. Exatamente. E sobre o estudo dos quatro temperamentos, eu acho que o grande benefício é você se entender, entender até seu marido, seu cônjuge ou vice-versa ali, né? Você compreender a sua criança e aí, em torno disso, desenvolver uma educação singular. Uma educação que vai olhar para ela sem comparação, mas olhando as reações dela, típicas ali do temperamento dela, e fazendo com que você seja mais estratégica no seu ato educativo. E aí, ao invés de culpar o entorno, o contexto social, ou alguma coisa, né, igual a gente estava falando de transtorno, alguma coisa física, biológica, você vai se acalmar. E aí você vai olhar para quem de fato é teu filho. E aí vai ser uma mãe mais estratégica, um pai mais estratégico, vai conseguir desenvolver uma personalidade autêntica, né? Eu acho que a autenticidade é algo que está faltando no nosso mundo e a gente precisa de pessoas autênticas que saibam quem são para poder trazer coisas novas, né, para esse mundo, trazer amor, trazer alegria, enfim, né? Então, e isso tudo a gente ganha muito com pessoas que têm uma identidade bem firmada. Exato. Aline, muito obrigada pela participação. Bia, obrigada. Bia colocou assim, lindas, amo. Ju também colocou, adorei a live, aguardando a próxima. Gente, esse foi o primeiro episódio de Maternando com RS. Toda semana a gente vai ter um encontro aqui, cada encontro com um profissional diferente. Aline, muito obrigada pelo Eu que convite. Gente, agradeço, vocês que agradeço. não estão seguindo ela, comece a seguir. Eu amo as dicas dela, são super práticas. Fiquem atentos ao evento que ela vai fazer. Se você ficou com alguma pergunta ainda, eu me coloco à disposição. Pode mandar um direct para mim, a Aline, da mesma forma. É um prazer ter vocês aqui conosco. Vocês são nosso combustível diário para a gente estar aqui cada vez oferecendo mais e mais informação. E eu acho que juntas vamos muito mais longe. Super beijo, Aline. Obrigada pela participação. Eu amei. Eu também. Eu agradeço muito o convite. Quem sabe em breve a gente faz uma nova live. Claro, com certeza. E eu vou estar presente no seu evento, viu?
Obrigada, eu agradeço demais.